Caros amigos, nós hoje iremos falar sobre os ácidos. Quem quiser maiores informações, pode buscar no meu site www.sexodrogas.psc.br ou Dr. Silvério ou www.doutorsilverio.com, este meu livro, falando sobre as drogas, com 144 páginas, no formato PDF, totalmente gratuito. Você pode baixar, ler no computador ou imprimir, se você assim preferir, ou nos sebos ou nas livrarias, este meu outro livro, Conversando sobre as Drogas, com 382 páginas. Nesses meus livros, eu abordo em detalhes o tema das drogas. Tudo que eu falo nestes vídeos estará presente no conteúdo desses livros, em maiores detalhes, com maior precisão. Eu espero que vocês leiam os livros e façam seus comentários. Olá, meus amigos, todos muito bom? Nós hoje iremos falar sobre as drogas assim conhecidas como ácidos, dentre as quais as mais conhecidas são o LSD-25, a mescalina e a psilocibina. O LSD-25 foi produzido em laboratório e sintetizado no ano de 1938 por Hoffman. A psilocibina é obtida de um cogumelo mexicano, a Psilocybe mexicana N, e presente nos cultos astecas, também chamados de cogumelos mágicos do poder ou cogumelos psicodélicos. Já a mescalina é obtido do cacto chamado de peyote ou mescal, no México e América Central, e também do cacto São Pedro, na América do Sul. O uso do cogumelo e do cacto já estava presente nas culturas maias e também astecas, sendo que nessas culturas sempre com enfoque religioso muito forte, um enfoque místico, e também em relação à parte medicinal usada na tribo, pelo feiticeiro, pelo bruxo. Com relação a essas drogas ácidas, nós temos a psilocibina e a mescalina. E a partir daí, nós temos também as drogas que são sintetizadas em laboratório. Nesse momento, temos uma verdadeira sopa de letrinhas. O LSD-25, que é o ácido lisérgico dietilamido, PCP, também chamado de pó de anjo, que é a fenciclidina, DMT, dimetiltriptamina, que é uma variação química do DET, dietiltriptamina, DOM, dimetoximetilanfetamina, ou STP, do grupo das anfetaminas, provoca alucinações mais fortes e duradouras que o LSD. STP significa Serenity, Tranquility e Peace, ou, em português, serenidade, tranquilidade e paz. É assim que a droga era vendida, comercializada e conhecida nas ruas. Bem, vamos a uma pequena linha do tempo sobre ácidos. Em 1000 a.C., nós temos datação de inscrições em pedras reproduzindo o cogumelo Psilocybe mexicana, na forma de uma divindade encontrada na Guatemala. Em 500 a.C., na Índia, os Vedas, Rig Vedas, nos trazem uma possível referência a um cogumelo alucinógeno, o soma. Em 1499, o monge Bernardino de Salvagin levou da América para a Europa raízes do cacto. Em 1502, temos datação da presença do cogumelo nos festejos da coroação de Montezuma pelos astecas. Em 1888, Ludwig Levin, pesquisador alemão, realizou as primeiras investigações farmacológicas com cacto, tendo publicado o primeiro estudo sistemático sobre o mesmo. Em 1905, Pretz e Morgan, cientistas americanos, realizaram novas pesquisas e primeiros ensaios
experimentais. Já em 1918, a mescalina foi sintetizada por E. Spells. Esse eu uso como substância. Já em 1918, a mescalina foi sintetizada por E. Spells. Esse eu uso como substância alucinógena. 1927, a mescalina passou a ser difundida com as experiências realizadas por Behringer e colaboradores. 1934, o grande filósofo francês Jean-Paul Sartre fez uso da mescalina como uma experiência particular. Em 1954, 1956, Aldous Huxley, em seus livros As Portas da Percepção e também Céu e Inferno, respectivamente, descreve suas experiências com o uso da mescalina. 1957, 1958, as propriedades químicas do cogumelo, de onde é extraída a psilocibina, foram estudadas por Albert Hofmann. Na década de 70, a psilocibina teve seu uso recreativo, difundido e ampliado. Uma linha do tempo, em particular, sobre o LSD-25. Em 1934, o ácido lisérgico foi isolado e preparado a partir da hidrólise dos alcaloides da cravagem do centeio, do fungo Cravices purpurea, um cogumelo que infesta o centeio. Em 1938, o LSD-25 foi sintetizado por Albert Hofmann e Arthur Stoll. 1943, o LSD-25 foi reconhecido como alucinógeno. Em 1960, a partir desta data foi largamente empregado, tanto em tratamentos psicoterápicos como também para fins de cunho místico, religioso ou meramente recreativos. 1966, o laboratório que comercializava o LSD-25 retirou do mercado e no mesmo ano, nos Estados Unidos da América do Norte, foram proibidas a distribuição e venda para uso não médico. Continuando com relação aos ácidos, nós temos várias plantas, já eram conhecidas por seus efeitos alucinógenos, por vezes denominadas de plantas do poder. Do peiote ou mescal, um cacto mexicano, extrai-se a mescalina, princípio alucinógeno ativo. O peiote era conhecido pelos astecas e maias, que dele já faziam uso. A mescalina pode ser encontrada à venda em pó, líquido, pequenos comprimidos, brancos ou em cápsulas gelatinosas. Detalhe: quando o turista visita o México ou locais onde supostamente haveria a presença da planta, do cacto ou do cogumelo, alguns turistas resolvem que vão experimentar os efeitos desse alucinógeno e compram, às vezes em feiras livres, de atravessadores, de traficantes, pedaços da planta. Experimentam para terem uma viagem. Só que supostamente eles estariam tendo uma viagem a partir do uso ou do peiote ou do mescal. No entanto, como o conhecimento para encontrar tais plantas é restrito a um grupo pequeno, normalmente descendentes de maias e astecas, pessoas ditas os feiticeiros, os bruxos, o atravessador, ele normalmente só está interessado em dinheiro, esse traficante. Ao contrário do bruxo, do feiticeiro, cujo interesse é místico, religioso, e não tem interesse em ficar vendendo a droga. Consequentemente, a droga que é vendida aos turistas é falsa. Trata-se de qualquer outra planta cortada em rodelas, pequenos pedaços, na qual são pingadas algumas gotinhas de LSD-25. Então, o que o turista acaba experimentando é uma droga sintética, seja o LSD-25 ou outra daquela sopa de letrinhas que eu falei ainda há pouco, mas não a planta de poder verdadeira. Bem, voltando. A droga pode ser injetada, aspirada ou ingerida. Do psilocíbio mexicano, cogumelo originário do México, extrai-se a psilocibina, um poderoso alucinógeno.
A psilocibina ou psilocina é o componente ativo alcaloide psicotrópico, presente nos cogumelos alucinógenos. Psilocibina ou psilocina é o componente ativo alcaloide psicotrópico, presente nos cogumelos alucinógenos. Os cogumelos alucinógenos e os venenosos são muito parecidos, mas os venenosos podem comprometer definitivamente o fígado ou levar o usuário à morte poucas horas após a sua ingestão. Os pesquisadores acreditam existir no mundo cerca de 70 espécies de cogumelos alucinógenos. No Brasil, apesar de alguns acreditarem que não existem cogumelos alucinógenos, na verdade existem sim. E podemos encontrar um total de 6 espécies bem definidas, cientificamente já caracterizadas em solo brasileiro. O emprego primitivo dos cogumelos alucinógenos estava associado a práticas religiosas e não meramente a curtir um determinado barato. O LSD-25, ácido lisérgico de etilamido, é um alucinógeno criado artificialmente. É capaz de provocar delírios e alucinações com apenas alguns microgramas. O LSD-25 pode ser apresentado e consumido de diversas formas: oral, sublingual, inalado, absorvido pela pele ou injetado na veia. Os traficantes hoje normalmente o vendem com um pequeno selo, no formato de um pequeno selo de papel, trazendo algum personagem de histórias infantis, seja do grupo de Walt Disney ou seja de outro. Então você coloca aquilo na língua, aquele pequeno selo, e a partir daí você começa a sentir os efeitos da droga que foi pingada naquele papel. Já com relação aos efeitos da mescalina e psilocibina, tanto a mescalina quanto a psilocibina não ocasionam dependência física. E essa também não está presente no LSD-25. Agem sobre o Sistema Nervoso Central, SNC, e provocam alucinações. Não causam síndrome de abstinência ou tolerância. Os efeitos da psilocibina duram de 5 a 6 horas, com em dose de 20 a 60 mg. Os efeitos da mescalina duram cerca de 12 horas. A psilocibina pode ocasionar efeitos similares à mescalina e ainda náuseas, vômitos, calafrios, vertigens, midrias, alteração da percepção, loucura, depressão e mal-estar. O objetivo de eu estar falando da psilocibina, da mescalina, da LSD-25 e outras drogas sintetizadas em laboratório juntos num único vídeo, é porque todas são classificadas dentro do grupo de alucinógenas e ácidos. E por serem drogas alucinógenas e ácidos, todas provocam exatamente os mesmos sintomas no usuário. O que vai variar é, no entanto, a intensidade, de acordo com a dose ingerida da substância, do princípio ativo, ou efeitos da mescalina. Catalepsia, distúrbios mentais artificiais, alucinações auditivas e visuais oníricas, alteração na percepção de sons e cores, distorções e sinestesias, confusão nos sentidos, o que faz com que o usuário tenha a impressão de ouvir a cor ou de ver a música, de ver os sons. Alterações na percepção de tempo e espaço, alteração na imagem corporal. O estado emocional pode variar de alegria e animação a extrema ansiedade e mesmo terror. Tensão, reflexos rápidos, contrações musculares, fraqueza muscular, incoordenação motora, tremor, tonturas. Dilatação pupilar, distorções perceptivas, ilusões e alucinações. Perda da capacidade de distinguir entre as fronteiras do corpo e as do meio. Eu não sei mais o que é meu corpo e o que não é meu corpo que está fora de mim. Será que aquilo que está fora de mim faz parte de mim? Será que eu faço parte daquilo? Então essa fronteira ela perde a razão de ser para a pessoa durante os efeitos da droga. Aumento das experiências sensoriais, perda da memória, experiência da memória recentes, se mistura às experiências remotas e aos fatos atuais, gerando confusão com a realidade presente. Experiências, objetos ou pensamentos triviais recebem exagerada importância, dificuldade de concentração e também de atenção. Pode ocasionar ainda a bad trip, viagem ruim, onde ocorrem alucinações assustadoras, confusão, desorientação, medo de não existência ou da desintegração corporal,
inabilidade de distinguir o real do irreal, pensamentos paranoicos, agitação intensa, depressão, pânico e também terror. Em altas dosagens pode ocasionar dores de cabeça, pele seca, hipotensão, baixa pressão sanguínea, depressão cardíaca e lentidão na respiração. Efeitos do LSD-25. Leva em torno de 30 a 60 minutos para aparecerem os efeitos, que duram por cerca de 6 a 16 horas, de acordo com a dosagem e a pureza da droga. Não produz dependência física, mas produz tolerância, que leva ao aumento gradual da dose. Após intervalo longo sem uso, a tolerância se reduz a 0. Com relação a esse intervalo sem uso, por vezes bastam somente 3 dias para que o usuário de mescalina, psilocibina ou mesmo LSD-25 ou qualquer droga daquela sopa de letrinhas criada em laboratório, sintetizadas em laboratório, possa se livrar da tolerância, voltar outra vez a uma tolerância 0. De modo que ele possa usar a mesma quantidade da droga para obter os mesmos efeitos que com a primeira dosagem. Então, esse tempo longo é muito relativo. Às vezes 3 dias é o suficiente, sem uso da droga. Não provoca síndrome de abstinência ou privação. Flashback. O sujeito, mesmo não usando a droga, torna a vivenciar seus efeitos dias, semanas ou meses após o uso, revivendo de forma inesperada toda a experiência alucinatória. O LSD-25 é totalmente eliminado pelo organismo cerca de 24 horas após ser usado. E os flashbacks geralmente ocorrem quando o usuário teve anteriormente uma bad trip. Já que a droga é totalmente eliminada, no máximo 24 horas após o seu uso, o flashback não pode ser motivado pela presença de resíduos da droga dentro do organismo. Parece que há uma reestruturação cognitiva a partir do uso da droga, o que irá permitir um flashback. O flashback não é nada mais, nada menos do que você ter uma outra viagem, como se a droga você tivesse acabado de usar, mas sem o uso da droga. Normalmente o flashback é mais comum em usuários constantes da droga que interromperam o seu uso. Ou em pessoas que mesmo tendo usado uma única vez a droga, nesta ocasião tiveram uma bad trip, uma viagem ruim. Tiveram muito pânico, medo, terror. Ou seja, foi uma experiência deveras marcante na vida dessas pessoas. Perda da imagem do corpo, desrealização, despersonalização, dissolução temporária do ego, consciência dupla, múltipla e fragmentada. Alteração, distorções da percepção visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa e sinestésica. Alteração da percepção espaço-temporal. Alteração no sentido, noção de tempo. Alteração na percepção das cores. Mudanças bruscas na temperatura corporal. Preferência pela comunicação não verbal e alteração da percepção da linguagem. Tremores nas mãos e nos pés, fraqueza muscular, entorpecimento, calafrios e arrepios na pele. Dores de cabeça, tonturas, náuseas e também vômitos. Pânico, alucinações e ilusões. Distúrbios da consciência, distúrbios da afetividade, distúrbios da psicomotricidade. Produz efeito análogo ao de um surto psicótico, causa paranoia e esquizofrenia. Inibe as transmissões dos impulsos nervosos. Inibe a ação do neurohormônio serotonina, provocando alterações no humor. Também o LSD-25 provoca aumento da pressão arterial, eleva a temperatura do corpo, produz suor, aumento dos batimentos cardíacos, aumenta a taxa de açúcar no sangue, respiração rápida e profunda. Perda de apetite, contrações musculares, dilatação das pupilas. Perda da capacidade de diferenciação dos limites de um objeto para outro e de si próprio para com o meio ambiente. O indivíduo tem alterado a sua percepção das fronteiras entre ele e o meio que o circunda. A memória recente e a memória de acontecimentos remotos se misturam e se sobrepõem às experiências atuais. Aumenta a intensidade na percepção de experiências sensoriais, dando ao usuário a impressão de cores mais brilhantes, definições mais distintas dos contornos dos objetos, maior acuidade auditiva, para dar mais apurado. Prolongada depressão e ansiedade associadas a atos suicidas. Elevado risco de abortamento espontâneo em mulheres grávidas ou nascimento de crianças com anormalidade. Maior probabilidade de suicídio, homicídio, atos criminosos, atos delinquentes em geral. Bem,
Por ser uma droga alucinógena, tanto a mescalina, tanto a psilocibina, tanto o LSD-25 ou outra das drogas sintéticas feitas em laboratório, aquela sopa de letrinhas, pode provocar diversas alucinações, que para você aparecerão não como um filme em 3D, mas como a mais pura realidade. Veja, você pode ver do seu lado um elefante cor-de-rosa fumando um cachimbo. Você pode ver, ouvi-lo, senti-lo, cheirá-lo. Para você, aquele elefante cor-de-rosa fumando cachimbo é real, ele está ali, ele é presente. Para as outras pessoas, uma alucinação, mas não para você que está sob efeito da droga. A droga pode então provocar uma boa viagem, ou seja, você pode ter um crescimento inclusive espiritual, emocional, esse uso inclusive presente nas suas origens entre os astecas e os maias. Os feiticeiros, os bruxos da época, buscavam, pelo uso dessas drogas, tanto tratamento de algumas moléstias, de algumas doenças, daí elas tinham um efeito de um remédio, de uma medicina, tanto também a busca espiritual do sujeito. O sujeito se encontrar emocionalmente, espiritualmente. Haver um crescimento interior por meio desta droga. Claro que o uso que se faz contemporaneamente é um uso puramente recreativo e não o uso medicinal ou mesmo místico religioso que se fazia pelos astecas e maias. Cabe também levar em conta que, para se evitar que se tenha uma viagem ruim, uma bad trip, existe a figura do guia, o condutor, aquela pessoa que é um usuário experiente, acompanha o grupo de usuários que estão experimentando o LSD-25 ou outra droga alucinógena para conduzir esse grupo de modo que propicie alucinações boas, proporcionando um crescimento interior e não alucinações ruins. Pois durante uma bad trip, você pode, por exemplo, visualizar vermes saindo da sua pele. Você querendo arrancar aqueles vermes e esfurando a sua pele saindo. Ou o seu rosto derretendo, a pele saindo do seu rosto. Uma bad trip, uma viagem ruim, traz experiências horríveis, terríveis. Terror e medo seria um pouco para definir o que você poderia vivenciar diante de uma bad trip. Pois muito bem, eu agradeço a vocês, meus amigos, por terem mais uma vez escutado e presenciado aqui este vídeo no qual nós falamos sobre os ácidos e estarei aguardando os seus comentários a mais este vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, tudo de muito bom, muita prosperidade e evitem as drogas. Se conhecerem alguém que estiver usando drogas, ou se você mesmo estiver com problemas com drogas, procure tratamento, procure um profissional especializado. O uso abusivo de drogas, ou mesmo a dependência química, tem solução, mas às vezes é importante você buscar ajuda profissional. Confiança. Do fundo do poço é possível sair. Muito obrigado a todos. Até mais.